Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Erika para mais uma aulinha com vocês. E a nossa aulinha de hoje será de História. Então vamos abrir o livrinho de vocês, ó, na página 323. Na página 323 você vai encontrar aí a formação do povo brasileiro. Então, ó, é uma aulinha bem legal que vocês vão adorar, tá certo? Se a gente olhar ao nosso redor, olha aí ao redor de vocês, nós somos iguais? Hã? Não, não é? A cor da nossa pele, ela é igual? Também não, não é isso? Podemos até ter nomes iguais. Feito na nossa salinha, tem várias Dudas, não é? Então, ó, existem várias Éricas, vários Arturs, vários Maria Eduarda, várias Jéssicas, várias Lilians, não é? Mas só o nome eles são iguais. Nós somos diferentes. Cada um com seu jeitinho super especial, né? Existem pessoas magrinhas, outras mais gordinhas, umas altas, outras baixinhas, outras de pele bem branquinha, outras de peles negras, umas de cabelos estirados, outras cabelos encaracolados, outras cabelos black. Nós somos uma mistura de raças. Nós somos uma miscigenação. Então, nós somos uma mistura de um povo e todos nós temos que respeitar um ao outro, porque nós somos irmãos perante a Deus e a gente sabe disso, não é? Então, todas as pessoas, independente da sua cor, do seu tamanho, da sua estatura, têm que ser respeitada, todas elas, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho o que essa lição pode nos mostrar. Um país de vários povos. Por quê? Porque somos uma mistura de raças. Então, o nosso país é justamente essa mistura de branco, de pardo, de negro, não é isso? De índios. Então, somos um povo mestiço, um povo misturado. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorre em razão da mistura de diversos grupos humanos no país. Antes da chegada dos portugueses, já havia no território milhares de pessoas. Eram os povos indígenas, os habitantes nativos desta terra. Então, ó, os nativos, a gente sabe que pessoas nativas é aquelas pessoas que moram naquele lugar. Nós somos de Amaragi, então nós somos nativos deste lugar, tá certo? Então, naquela época da descoberta do Brasil, já havia povos aqui. Os portugueses chegaram, mas já existiam povos morando aqui nesse lugar, que não tinha muita cultura, só tinha o conhecimento que vinha através da natureza, do que eles plantavam, do que eles colhiam, do conhecimento deles, nativo, próprio, tá certo? Então, chegaram aí os portugueses. E com ele trouxeram várias outras culturas, além de vários outros povos. E o que é que aconteceu? Índio casou com um português, né? Que teve um filho já diferente, não é isso? Então ali, ó, o negro casou com o branco e assim houve essa miscigenação, essa mistura de raças. Por isso que nós somos um povo misturado. Após 1500, os portugueses também começaram a fazer parte da população. Eles ocuparam a costa brasileira e mais tarde o interior. Algum tempo depois, foram trazidas pessoas de diversas regiões do continente africano. Indígenas, portugueses e africanos foram os 3 grupos que formaram inicialmente a sociedade brasileira. Ó, indígenas, portugueses e africanos. Mas mesmo naquela época, né? Índios casou com negro, negro casou com branco,
branco casou com índio. Então já houve aí uma miscigenação de 3 raças, inicialmente, lá bem no comecinho. Há pessoas de origem indígena, africana ou portuguesa em sua família? Será que existe aí na sua família? Você é descendente de negros, de portugueses ou de índios? Pergunta aí, faz aí, essa pesquisa dentro da sua casa, que você vai descobrir alguma coisa. Então, para depois você conversar aí com a sua própria família, já que a gente não pode conversar na nossa salinha, infelizmente, né? Então, vamos lá. Passando isso, feita essa pergunta, você vai descobrir se a sua família tem descendentes de africanos, de índios, de negros, que descendência é a sua família. Feita essa descoberta, você volta novamente para a página 324, que nós vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas, os nativos, os primeiros povos brasileiros que já existiam aqui quando o nosso país ele foi descoberto. Então vamos lá. Com a chegada dos europeus, os indígenas, verdadeiros donos das terras, passaram a viver sempre ameaçados pelos portugueses, que procuravam pessoas para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Alguns grupos conseguiam conviver pacificamente com os brancos, mas a maioria precisava enfrentar o perigo de ser escravizada. Então vejam só, alguns grupos pequeno dele conseguiam viver em paz, passivamente, né? Amigavelmente com os portugueses. Já outros grupos não conseguiam viver, porque eles não aceitavam serem escravizados, ter que trabalhar sem benefício algum. Então eles não gostavam disso. Para não ser obrigados a trabalhar nos engenhos, nem entrar em conflito com os portugueses, muitos povos indígenas abandonaram suas terras e fugiram para o interior do território. Grande parte deles, entretanto, foi aprisionada ou morta nas guerras que ocorreram e nos ataques feitos pelos europeus. Muitos nativos foram escravizados, isto é, foram obrigados a trabalhar para os portugueses sem receber nada por isso. Geralmente, as regiões mais pobres do Brasil na época, como as terras dos atuais estados de São Paulo, Amazonas e Pará, usavam o trabalho escravo indígena. Além disso, grupos de religiosos, chamados de jesuítas, vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar os povos indígenas. Eles fundaram as missões, que eram aldeamento coordenado pelos padres, em que os indígenas aprendiam os valores e os hábitos dos portugueses, como a religião católica. Então, o que era catequizar? É converter uma pessoa a uma crença ou doutrina religiosa. Então, os padres jesuítas queriam que os índios se convertessem ao catolicismo naquela época, não é? Por quê? A maioria dos povos eram católicos. E em todas as expedições haviam padres. Todas elas. Em todos os navios haviam padres que rezavam sempre missas. Tá certo? Eles acreditavam que o povo indígena não tinha sua religião e não tinha sua cultura. Por isso que eles vieram com o objetivo de catequizá-los, né? Para que eles conhecessem a religião europeia dos portugueses. Segundo os jesuítas, essas missões eram locais de proteção aos indígenas, pois eles estariam afastados dos colonizadores que tentavam escravizá-los. Então, os padres, eles pegavam um grupo de índios para catequizar e assim ficava amigo dos índios, né? Muitos deles, e eles ali eram protegidos, eles não se tornavam escravos, mas isso era distante, né? Distante dos europeus, distante dos portugueses, porque ele queriam os índios para usá-los, para escravizar. Esses acontecimentos fizeram muitas famílias indígenas se isolarem e ficarem distantes da sociedade brasileira que se formava. Muitos grupos se dispersaram pelo interior do território, o que aumentou seu isolamento.
sem contar as etnias que sempre viveram sem nenhum contato com outros povos. Então, alguns índios, né, ficaram na sociedade, interagiram, mesmo sofrendo, outros correram e se isolaram para lugares distantes, onde as pessoas ainda não conheciam, para eles viverem seus costumes e seus hábitos isolados, né? E viver também as suas próprias crenças. Os grupos indígenas que se misturavam com os outros povos passaram a adquirir valores que os afastaram da cultura e dos costumes do seu grupo de origem. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atualmente há no Brasil sociedades indígenas que já não sabem mais falar sua língua original sem lembrar dos costumes de seus antepassados. Ou seja, a gente sabe que antigamente os índios eles viviam nus. Hoje, como a gente observa nessa foto do nosso próprio livro, ele já está aí de roupa, usando faca, não é? Índios frequentam escolas, índios têm casas, não moram mais em ocas. De tanto ele falar a nossa língua portuguesa, alguns grupos já esqueceram até a sua própria língua. Eles hoje têm hábitos e costumes completamente diferentes daquela época. Alguns ainda são nativos, vivem em tribos, né? E vivem a sua própria cultura, mas eles são minoria. Os outros vivem até em grandes cidades. Mas somos todos iguais perante a sociedade. Então, todos têm que respeitar a crença, a cultura, a religião, o seu modo de ser, o seu modo de vestir, o seu cabelo, a sua cor da pele. Nós temos que respeitar o outro. Quando a gente passa a respeitar as pessoas, a gente vai viver numa sociedade muito melhor e muito mais feliz. Quando a gente entender que o preconceito não pode haver nas nossas brincadeiras, nas nossas conversas, na nossa sala de aula, na sua casa, na minha casa. Então, ó, a gente está vendo, passando por aí por um momento super difícil, com agressões, com mortes, as pessoas negras, só porque tem uma cor de pele mais escura que a sua. E isso não é bom. Isso não pode acontecer jamais. Temos que dar um basta nisso, não é? Nós temos que entender que nós, por ser brancos, as pessoas por serem brancas, porque tia Érica não é branca, não é? Não quer dizer que ela é melhor do que a outra. Todos têm o seu lugar na sociedade e elas podem ser o que elas quiserem. Basta que elas estudem para que isso aconteça. Um negro pode ser o presidente da República, pode ser o maior cantor do mundo, não é? Tanto quanto o branco, tanto quanto o índio, tanto quanto uma pessoa gorda ou uma pessoa magra. Então, nós temos que aprender a conviver com essa palavrinha e praticar respeito, tá certo? Por isso, muitos povos indígenas que ainda existem buscam conservar suas tradições e crenças, ensinando-as aos mais jovens. Então, vamos aí fazer a atividade na página 325. Vamos lá? Na página 325 tem assim, ó. Vamos ver aí. O primeiro. Indígenas, portugueses e africanos foram os 3 grupos que formaram inicialmente a sociedade brasileira. Relacione esses povos e algumas de suas influências presentes na sociedade brasileira atual. Então, você vai relacionar. O número 1, influência indígena. 2, africana. E 3, portuguesa. Você vai ler aí e colocar 1, 2 ou 3. No segundo, escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, leia a frase, se for verdadeira, coloca V. Se for falsa, coloca F. Terceiro, observe os mapas e compare-os para responder as questões a seguir. Tem 2 mapas aí, tem a legenda em cada mapa. Então, na página 326, você vai responder as perguntinhas com base nos mapas, a letra A, B e C. E 4, o que eram as missões jesuítas? Respondam. Tem aí no livrinho de vocês, tá certo?
E o quinto, você vai completar os espaços em branco com as palavras do retângulo: missões, catequizar, hábitos e jesuítas. Essas palavrinhas vocês vão colocá-las no espaço correspondente, certinho, não é? Então, essa é a atividade de hoje. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.